Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 29 de outubro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12:30 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Gustavo Peta questiona a prefeitura sobre obras inacabadas em Campinas. Projeto de lei do vereador Juscelino da Barbarense quer a permissão da circulação de veículos do transporte por aplicativo nas faixas exclusivas para ônibus. Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas traz defensora pública para apresentar a cartilha Coleção Diversidades na Câmara de Campinas. E o quadro Olha o Esporte Aí vai mostrar todas as técnicas para realizar um strike no boliche. Mas primeiro, todas as informações do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 65. Os vereadores discutiram e votaram 13 projetos. Confira agora o resultado completo da pauta. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Permínio Monteiro, que institui a campanha de conscientização e incentivo à doação de cabelos para pessoas com alopécia decorrente de quimioterapia. A proposta passará por um segundo turno de votação. Adiada a votação do projeto de lei dos vereadores Sidão Santos e Luiz Rossini, que suspende temporariamente a cobrança do IPTU a proprietários de imóveis que estejam desempregados. Aprovado o projeto do vereador Pedro Tourinho, que concede o diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida a José Abílio Pereira, o mestre Bill. Rejeitado o substitutivo total ao projeto de lei do vereador Nelson Osseri, que trata da publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos da administração direta e indireta no âmbito do município de Campinas. A proposta será arquivada. Aprovado o projeto de autoria da mesa da Câmara, que concede a medalha Cônego Milton Santana ao INPAC, o Instituto Nacional de Prestação e Assistência ao Câncer de Campinas e Região. A proposta de emenda à lei orgânica de autoria dos vereadores Sidão Santos e outros parlamentares, que alterava a lei orgânica do município de Campinas para ajustar a norma e desvincular o reajuste do salário do prefeito e secretários municipais do mesmo índice de recomposição anual dos servidores, foi rejeitada. Com isso, o projeto será arquivado. Adiada a votação do projeto de lei complementar de autoria do ex-vereador Tiago Ferrari, que trata da regulamentação de estabelecimentos que comercializem medicamentos em áreas sem definição de zoneamento. Aprovado o projeto de autoria do vereador Fernando Mendes, que complementa o Código de Defesa do Consumidor, definindo em 9 classes de itens os produtos que deverão ser considerados essenciais para estabelecer um prazo máximo de troca, devolução do valor pago, entre outros. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do ex-vereador Jairson Canário, que altera a lei de 2014, conhecida como Lei do Pancadão. Ele inclui uma exceção para o som alto, permitindo assim que em eventos de som automotivo devidamente autorizados e fiscalizados pelo poder público, esses equipamentos possam ser utilizados. O item 10 foi adiado, é a votação do projeto de lei de autoria do ex-vereador Paulo Búfalo, que obriga o Executivo a publicar trimestralmente no Diário Oficial do município o cadastro de inscritos para a aquisição da casa própria através de programas habitacionais da Coab. Em turno único, foi aprovado o projeto de autoria do vereador Carmo Luiz, que declara o educador Paulo Freire patrono da educação campineira. Em turno único, foi aprovado o projeto do vereador Luiz Rossini, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Rildo Carlos Prazeres dos Santos, conhecido como Mestre Rildinho. Também em turno único, foi aprovado um outro projeto do vereador Luiz Rossini, que concede a mesma honraria a Clebson Ribeiro da Silva. Você pode rever na íntegra a reunião ordinária de número 65 no Facebook e no YouTube da TV Câmara Campinas. Uma apresentação emocionante lotou o Teatro Castro Mendes. Assim foi o concerto da Orquestra Sinfônica Municipal no último sábado. E a TV Câmara Campinas transmitiu tudo ao vivo.
A apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas lotou o Teatro Castro Mendes. Foi um concerto histórico. Participaram músicos que fizeram parte da trajetória da orquestra, que há 90 anos encanta e emociona o público. Com um repertório cuidadosamente escolhido, o público presente viajou na história da música. Mas não apenas quem estava ali apreciou a apresentação. Pelas telas da TV Câmara de Campinas, milhares de telespectadores também acompanharam cada detalhe do concerto, regido pelo maestro Vitor Hugo Toro. A transmissão fez parte do programa A Nossa Orquestra, que tem exibido uma série de reportagens em comemoração ao aniversário da orquestra mais antiga do país. Nós chamamos de prestação de serviços à comunidade. É um canal de televisão diferenciado e que teve a oportunidade de levar ao vivo para toda a cidade de Campinas. É uma programação altamente sadia, né? É uma opção que as pessoas estão fazendo e graças a Deus, Mirna, pelo trabalho, pelos funcionários, pela qualidade de imagem, a audiência vem crescendo. E esta não é a primeira vez que a TV Câmara Campinas faz este tipo de cobertura. A primeira transmissão ao vivo da orquestra foi em 2014, como o vereador Campos Filho disse. Hoje a TV Câmara já é um importante veículo de comunicação para a prestação de serviços. Por isso, quero deixar registrado aqui o nosso agradecimento a você que sempre acompanha o trabalho da TV. E lembrando que você também pode enviar sugestões de reportagens para a gente pelo WhatsApp 19 ao DDD 978293776. O número está aqui na sua tela, em 978293776. Em requerimento, o vereador Gustavo Peta questiona a prefeitura sobre as obras inacabadas aqui em Campinas. A preocupação do parlamentar é com um possível corte no repasse realizado pelo governo federal. A cena não é rara de encontrar. Uma construção começa, mas não termina. Por isso, o vereador Gustavo Peta protocolou na Câmara um requerimento no qual pede informações da Prefeitura sobre a paralisação de obras em Campinas, em especial as vinculadas ao PAC Santa Lúcia e as obras de pavimentação dos núcleos residenciais Josiara e Aeroporto. A preocupação é em relação a possíveis cortes de recursos advindos do governo federal, segundo o parlamentar. Nós estamos preocupados porque, se o governo federal realmente está deixando de fazer esses repasses, nós estamos prestes a ver essas obras ficarem paradas. E uma das piores coisas, na expectativa das pessoas é você ter uma obra que corresponde a um direito muito importante, como por exemplo o asfalto no seu bairro, ser paralisado por um problema administrativo e político do governo federal. O prazo regimental para a Prefeitura responder aos questionamentos é de 15 dias, mas ele pode ser prorrogado por mais 15. O vereador Gustavo Peta diz que é preciso que a administração pública esteja atenta à situação das famílias que moram lá, para não aumentar a frustração delas em relação às obras inacabadas. Já existe um sentimento histórico de exclusão, que é por conta de décadas um bairro não ter, por exemplo, o asfalto. E isso é ainda somado a uma frustração tremenda em ver a obra começar e parar por culpa do governo federal. Projeto de lei do vereador Juscelino da Barbarense quer a permissão da circulação dos veículos que trabalham pelo transporte de aplicativos nas faixas que são exclusivas para os ônibus.
A ideia do projeto é que os veículos de aplicativos também possam circular por faixas exclusivas hoje para os ônibus. Esse projeto, na verdade, a gente, como eu digo sempre, eu penso muito na mobilidade urbana, eu acredito que ele venha contribuir com a fluidez do trânsito, porque a pessoa que pega um veículo pelo aplicativo, assim como o táxi que pega um táxi, ele tem urgência de chegar no local, ele está com pressa, então isso vai agilizar a viagem dele e também ajudar o trânsito no geral. Eu acho que vai ajudar muito contribuir para um trânsito melhor. O projeto foi apresentado durante a reunião ordinária da semana passada. Na proposta, os motoristas de transporte de aplicativo vão poder circular por essas faixas durante a semana, das 8 da noite às 6 horas da manhã. E nos fins de semana, a circulação é livre. Sabendo que ele vai chegar mais rápido, ele vai usar esse transporte, porque querendo ou não, o transporte de aplicativo veio para ficar, né? A nossa cidade hoje acostumou, não conseguimos mais viver sem ele. E Campinas tem hoje em torno de 12 mil pessoas trabalhando com transporte de aplicativo. E pensando nisso, a gente pensou nessa possibilidade de estar dando agilidade ao transporte. Se o projeto for aprovado, o trânsito em Campinas pode ficar menos carregado. Vai ajudar bastante, as pessoas podem usar 2, 3 pessoas usar o veículo, isso vem de certa forma diminuir o trânsito na cidade, né? Vem ajudar. Eu acredito que seja muito positivo esse projeto. Na última semana, a Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas trouxe uma defensora pública para apresentar a cartilha Coleção Diversidades aqui na Câmara de Campinas. A Comissão Permanente dos Idosos, Aposentados e Pensionistas da Câmara de Campinas, presidida pelo vereador Rubens Gás, realizou a 8ª reunião ordinária de 2019. A gente procura ouvir todo o segmento da sociedade e dos poderes constituídos. Dessa vez foi a vez da Defensoria Pública, a doutora Lúcia. Ela veio e uma das coisas que eu gostaria de ressaltar, que ela elucidou muito bem, com relação ao Estatuto do Idoso. Os direitos dos idosos são violados por falta de informações. E é importante que a Defensoria Pública tenha feito um trabalho em busca disso, em busca de que a violação dos direitos das pessoas idosas não aconteça. Com relação à delegacia, é uma das pautas que nós temos, já é recorrente desde o primeiro ano do mandato, e nós esperamos poder conseguir aqui na cidade de Campinas. A defensora pública do Estado de São Paulo, Lúcia Tomé Reinert, apresentou a cartilha Coleção Diversidades e falou sobre a atuação da Defensoria Pública do Estado nos direitos da pessoa idosa. Falar de envelhecimento é uma coisa assim que as pessoas pensam, nossa, você é tão nova. Mas o envelhecimento ele não ocorre aos 60 anos e aos 60 anos você faz seu aniversário e você vira idoso. Não. O envelhecimento ocorre desde que a gente nasce. Ele é um processo, ele é um continuar. E talvez enquanto a sociedade não se sensibilizar com isso, nós não tenhamos políticas públicas tão eficientes. Como o próprio vereador falou, é importante. É preciso que haja não só o espaço para a pessoa idosa poder estacionar o seu veículo ou não, como também muitas vezes ser isenta dele. Como acontece também com a questão dos transportes públicos. Precisaria se pensar por que há municípios que sim têm isenção, outros que não têm. E aí a gente precisaria pensar em políticas públicas para assegurar o acesso, por exemplo, ao transporte das pessoas idosas. Foi aberta aqui na Câmara de Campinas a Semana do Servidor. Entre as atividades, teve coral e um ciclo de palestras. O coral da Câmara deu o tom das comemorações. Canções da MPB foram interpretadas pelos servidores. Isso não trata de reconhecimento, porque o dia a dia na labuta aqui, esses funcionários, tanto os efetivos como os comissionados, como os terceirizados, eles estão demonstrando assim um profissionalismo ímpar. E como hoje nós estamos comemorando o Dia do Funcionário Público, nós resolvemos fazer essa pequena homenagem. Nós vamos ter aqui a apresentação do próprio coral composto por funcionários públicos da casa. Nós vamos aqui abrir a palavra para alguns funcionários e eu quero crer que vamos dar um pontapé inicial numa extraordinária semana, porque cada dia vai ter uma atividade
e hoje a abertura se dá com a apresentação do coral e é um agradecimento por mim, né, representando a casa e os vereadores, a esses seres humanos que têm dedicado aqui a sua vida, parte dela, no profissional que é na Câmara Municipal de Campinas. A apresentação faz parte da Semana do Servidor. O dia é comemorado no dia 28 de outubro. Essa semana ela foi pensada para homenagear cada servidor, né, em atenção ao Dia do Servidor Público. Então é uma semana para motivá-los, para mostrar o valor do servidor público e também para promover a integração entre todos os setores e servidores da casa. Durante toda a semana, os servidores vão poder participar de várias atividades, como palestras com especialistas. As atividades da Semana do Servidor, elas acontecem de segunda a sexta-feira. São atividades que relacionam com encontro com o presidente, palestras, ilhas informativas, vídeo com fotos dos servidores, entre outras. Vale ressaltar que o horário de atendimento da Câmara Municipal continua o mesmo, das 8 às 18, sem interrupção. Vamos para um rápido intervalo e na volta, a previsão do tempo para esta quarta-feira. Você sabe o que é urbanismo tático? No quadro É o Bicho, mostra que os animais também podem ficar estressados. E tem ainda Olha o Esporte Aí com boliche. Quem tem piercing e tatuagem pode doar sangue? João Pedro, quem acabou de fazer um piercing ou uma tatuagem fica inapto por 12 meses. Bom, se for um piercing, por exemplo, na língua, aí a pessoa vai ficar inapta enquanto tiver o piercing, a menos que a pessoa retire o piercing, aguarde 12 meses para poder vir doar. Aproveitando, quem já teve hepatite B e C não pode doar mais. Hepatite A, antes dos 10 anos, se a pessoa tiver contraído antes dos 10 anos, é aquela hepatite da alimentação, a mais branda. Pode vir doar. Se tiver sido depois dos 10 anos, a pessoa precisa trazer um exame laboratorial comprovando os anticorpos pra gente e aí a gente libera. A primavera com cara de verão continua nesta quarta-feira, com sol e muito calor. O tempo fica aberto até o início da tarde, depois a nebulosidade aumenta e pode chover em alguns locais. Uma chuva forte, mas rápida. A temperatura, essa sim, segue bem alta. Olha aí na sua tela. Mínima de 19 e máxima de 34 graus. Em reunião solene, o vereador Paulo Haddad entregou o diploma de mérito odontológico Dr. José Roberto Magalhães Teixeira. Por iniciativa dos vereadores Luiz Rossini e Paulo Haddad, a Câmara entregou o diploma de mérito odontológico Dr. José Roberto Magalhães Teixeira, destinado a personalidades da área que se destacaram no município. A honraria leva o nome do ex-prefeito de Campinas, que também exerceu a profissão de dentista. Indicado por Rossini, o diretor da Faculdade de Odontologia da PUC Campinas, João Vicente da Silva, é mestre e doutor em patologia bucal e professor. João Vicente desenvolve e apoia projetos de natureza social nas diversas comunidades de Campinas, prestando orientação, levando ações de prevenção, de cuidados bucais, principalmente nas comunidades em situação de vulnerabilidade econômica e social. Paulo Haddad homenageou o chefe de serviço do Hospital Mário Gatti, Luiz Antônio Toledo. Pós-doutor pela Universidade Camilo Castelo Branco, o homenageado é mestre em cirurgia bucomaxilofacial do Hospital e Maternidade Celso Pierro. Os senhores foram, de alguma forma, vistos, se destacaram, foram, o nome dos senhores foi colocado à prova por essa casa, então um projeto de decreto legislativo. Isso passa por uma comissão de honraria que hoje é muito criteriosa
porque num passado não muito remoto, essas honrarias elas eram concedidas muitas vezes de forma não muito criteriosa. Às vezes as pessoas nem aqui vinham receber o diploma ou a medalha. E hoje eu faço parte dessa comissão, por isso que eu posso atestar. Ela é muito criteriosa na concessão de honrarias. E os senhores podem se sentir prestigiados. Haddad também entregou a honraria a Wagner Hildebrand Júnior. Formado em odontologia em Araras, o cirurgião dentista foi sócio e diretor de empresas especializadas. Eu quero, então, agradecer Campinas, porque foi aqui que eu construí minha vida, junto com a minha esposa, onde formamos nossa família e sempre trabalhando. E, claro, não deixarei para depois de agradecer a Maria Emília, que está ali, a minha esposa, por tantos esses anos, né, me acompanhando. Trabalhar não faz mal para ninguém. Eu sempre trabalhei bastante, sempre fui procurando fazer o serviço da melhor maneira possível para poder crescer profissionalmente. Aos meus mestres de faculdade de odontologia. Para que você consiga executar um projeto, precisamos de 3 coisas muito importantes. Primeira coisa, determinação, meu filho. Determinação. Precisamos estar determinados àquilo que queremos, precisamos nos dedicar àquilo que queremos. Precisamos de disciplina. Sem disciplina nessa vida, nada acontece. Você tem que ter a disciplina para desenvolver tudo aquilo que você aprende nos dias da faculdade e continuar seguindo isso pela vida e continuar estudando. Você já ouviu falar em urbanismo tático? São projetos temporários de baixo custo, com estrutura simples e rápido efeito, que buscam aliar sustentabilidade, qualidade de vida e segurança para as pessoas. Olha só que paisagem bonita, deu outra cara, né? Tá bem mais alegre, tem amarelinha, horta, espaço para livros, uma área bem bacana para o pessoal conversar. E tudo isso fica em frente a uma escola municipal na Vila Industrial, em Campinas. Estamos falando do projeto Urbanismo Tático, que corresponde a soluções urbanas em pequena escala. Até os alunos ajudaram nessa construção aí, ó. A gente teve um dia que a gente saiu aqui para fora e fez um desenho de como a gente queria que fosse aqui fora. E depois teve uns alunos que ajudaram a montar. Valeu a pena. Valeu. Os estudantes da escola, claro, aprovaram as mudanças. Agora a sinalização ela tá muito melhor pra gente conseguir sentar, essas coisas. A saída é melhor, entendeu? Essas coisas. Os alunos colaboraram aí? Sim, ninguém tá fazendo nada de errado, sabe? Quebrando essas coisas. Eles estão cuidando certinho. Ele tá muito bom, sabe? Bom, esse aqui que a gente tá vendo é um projeto piloto e, como já deu para perceber, tá fazendo um sucesso impressionante. A ideia da INDEC, olha só, é implantar aproximadamente de 20 a 30 projetos já no ano que vem. Olha, esse projeto ele é oriundo de uma ideia que se chama Ruas Completas. Essa ideia veio de um convênio que foi feito entre a Frente Nacional de Prefeitos e uma organização internacional que se chama WRI. E esse convênio gerou o projeto Ruas Completas, que é a transformação de uma rua num espaço de convivência para as pessoas. Então, nesse conceito de rua completa, você cria faixas exclusivas de ônibus, cria ciclovias, alarga as calçadas, faz as fachadas dos prédios, que a gente chama de fachada ativa, que significa o seguinte: ter um comércio, por exemplo, e ele ficar aberto além do horário, para as pessoas poderem circular, um prédio tirar as grades da frente, coisas desse tipo. É a criação de projetos urbanos de baixo custo. É muito mais qualidade de vida. Esse projeto veio ao encontro de projetos que já desenvolvemos na escola. A escola tem um projeto de cultura da paz, projetos para a integração dos alunos, o respeito e a convivência. E um espaço de convivência fora da escola, além de trazer mais segurança, porque é um projeto que fez a diminuição da velocidade dos carros, os alunos puderam ter mais segurança para atravessar a rua, trouxe também esse espaço de convívio, de respeito e tem trazido benefícios aqui, as crianças têm gostado bastante. Tem chegado até mais cedo da abertura dos portões para poder aproveitar o espaço.
Você sabia que os animais domésticos também podem sofrer de estresse? São vários os motivos que podem causar este problema, inclusive um deles pode ser o próprio dono. Dá para acreditar que essas manchinhas nos olhos e focinho da Moana foram causadas devido ao alto nível de estresse? Pois é, o estresse afeta o estado emocional e também o físico do animal. Após ser abandonada pelos donos, a vira-latinha de 4 anos foi encontrada vagando pelas ruas da cidade, com muita fome e muito doente. Um passado de maus tratos nessa família que ela morava, e esse abandono, ela sente muita falta da família dela, então provavelmente essas dermatites, que são doenças aí, inflamações de pele que ela tem, são recorrentes ao estresse, já que nós não conseguimos ter indícios de doenças associadas a isso. Assim como os humanos, os animais também têm o hormônio cortisol, responsável pelo estresse. E os sintomas de que o bichinho não está bem podem ser os mais variados, como perda de apetite e pelos, problemas de diarreia ou vômito, coceira em excesso, ranger dos dentes, falta de atenção, respiração ofegante, muitos bocejos. E atitudes como morder, cavar, latir sem razão ou fazer as necessidades em local errado são sinais de que o animal está estressado. Mas o porquê disso? Na maioria dos casos, esse estresse ele é adquirido justamente por essa humanização, pela convivência, pelo companheirismo que o animal exerce, né, com o seu dono. Se o dono for estressado, pode passar isso para o animal? Sim, Viviane, infelizmente sim, né? Através de estudos isso já é confirmado, infelizmente sim. E como evitar? A veterinária explica. O ideal é que a gente faça ações em conjunto. Então o que a gente vai fazer? Tentar se tratar, tá certo? E também ajudar o nosso bichinho, certo? Como que nós vamos fazer isso? Então, a primeira coisa, exercícios físicos, por exemplo, tá certo? O exercício físico faz a gente manter o foco e faz a gente melhorar a mente. Para o animal, a mesma coisa. Passear com ele já é um ato de carinho. Então, ele vai perceber que essa relação e esse estresse está diminuindo. Todo esse exercício praticado vai reduzir os índices de estresse dele. Outra coisa que eu aconselho para pessoas que estão com depressão, para pessoas que estão se sentindo solitárias, sozinhas, o ideal do passeio com o seu animalzinho é que você acaba socializando, porque os animais nada mais são do que imãs, né? De coisas boas, de coisas positivas. As pessoas querem brincar com o seu pet, acham ele bonitinho, e por fim você acaba por socializar e sair desse quadro de solidão que você tá. O quadro Olha o Esporte Aí de hoje vai mostrar o boliche, um esporte que vale como diversão para toda a família. Essa daqui é uma bola de boliche. Nós estamos numa pista desse esporte tão bacana para se praticar com a família toda. É o que nós vamos conhecer agora. Olha o esporte aí! O boliche pode até não ser uma modalidade da Idade da Pedra, como retratado na animação Os Flintstones, mas diz a lenda que sua origem está na antiguidade. Conta-se que foi encontrado o jogo de boliche dentro das tumbas dos faraós. Inclusive, algumas tribos indígenas, eles após as batalhas, eles usavam os crânios dos seus adversários para jogar o boliche. Então, eles colocavam os dedos nos olhos e na boca do crânio
e arremessava nos ossos da coxa. A ideia do jogo é fácil de entender. É preciso lançar a bola para derrubar os 10 pinos dispostos ao fim de uma pista com 18 metros de comprimento. Ganha aquele com o maior número de pontos ao final de 10 rodadas, mas a pontuação pode variar conforme as jogadas. São 2 as principais. Uma é o chamado strike, é onde você joga a primeira bola e derruba todos os pinos de uma vez só. A outra jogada importante é o spare. Você joga a primeira bola, não derruba todos os pinos e derruba o restante na segunda jogada. As bolas podem ter pesos diferentes e o jogador deve escolher a que mais se adequa a ele. As bolas elas são pesadas em libras. Então ela vai das bolas mais leves, que são 6 libras, equivale a 2,5 kg, até a 16 libras, equivale a 7,3 kg. Então, o jogador, o ideal para o boliche é jogar com a bola mais pesada. Mas aí o principal é você ter um conforto na hora de sua jogada. E os jogadores mais habilidosos ainda colocam o efeito de curva na bola na hora do lançamento, para conseguir mais strikes. Você tem que manter o braço esticado e o punho rente à bola. Que na hora que você soltar, o dedo que vai fazer rotação vai ser os 2 do meio. Que aí você vai girar o dedo junto com a bola, depois que o dedão sair, aí ela faz a rotação e ela volta para a pista em vez de ir para a canaleta. Bom, é claro que eu não ia deixar de desafiar o Carlos e a Ângela. Nós vamos fazer um jogo aqui. Será que vai dar certo? Bom, eu começo. Vou pegar uma bola aqui, vamos ver. No jogo, a descontração é a marca principal. Não é raro ver um jogador torcendo pelo adversário numa prova clara do espírito esportivo típico de uma brincadeira entre amigos. E não tem essa de força, não. O primeiro spare. O boliche ele não exige força, é estratégica mesmo. É você mirar o pino certo e jogar a bola somente lançada, desliza pela pista. Ela não precisa ter força. Então, por isso que crianças, mulheres, todo mundo pode jogar. Isso, toda a família, crianças, adultos, idosos, é para toda a família. Com força ou sem força, com habilidade ou sem, o boliche é muito gostoso de se jogar. Só não é fácil conseguir um strike, ainda mais com a câmera ligada. E olha, não foi por falta de tentativas. Eu sabia que eu ia conseguir um strike no encerramento dessa reportagem, claro. Eu vou treinar mais um pouco porque eu gostei da brincadeira. Na próxima semana eu volto com mais Olha Esporte aí. Até lá. Tchau. Parabéns ao nosso repórter Rubens Morelli. Depois de 56 tentativas, 3 horas de gravação, ele conseguiu fazer o strike. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 10 horas da noite você acompanha as principais notícias do dia. Eu volto amanhã, ao 12:30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau. Thank you.